boa tarde. Vamos tratar hoje, no terceiro áudio, vamos tratar os padres apologistas. Se trata do século II e III, Os padres apologistas, eles são concomitantes aos padres apostólicos, De fato, o cristianismo teve que encarar o mundo da cultura e da ciência daquela época, ou seja, sair fora da comunidade cristã, Enviar a mensagem também para fora da igreja, e a expansão do cristianismo foi inevitável o confronto, com o mundo da cultura e da ciência, Então, quando eles se dirigem ao mundo exterior, eles vão fazer apologia do cristianismo, Então, a denominação apologista é no sentido da pregação apostólica e que tem como finalidade instruir e edificar, Esta tradição dos padres se manifesta também na apologia da igreja e do cristianismo, é um antigo testemunho da tradição dos apóstolos, ou seja, é um novo campo, Aliás, que sempre esteve presente desde o início, no momento em que a igreja proclama Cristo, enfrentando-se à tradição judaica, Mas posteriormente esse enfrentamento se dará com a cultura e o Estado pagão, por um lado, e por outro lado com a ciência, com o conhecimento da época. Então, os escritos desses apologistas refletem o encontro do nascente cristianismo com este mundo pagão, O Estado, a cultura pagã, e por outro lado o judaísmo, e por um outro lado também a filosofia e a ciência, a cultura, ok? Então o cristianismo se posicionou como uma organização religiosa contra o Estado pagão, predominantemente politeísta, e o cristianismo se apresenta como uma religião monoteísta. Contra o judaísmo se apresentou como a religião do Messias, e contra a filosofia pagã se apresentou como a única verdade revelada. Lembremos que para os filósofos, o tema da verdade era central. E aí a grande novidade do cristianismo é quando ele se apresenta também como a verdade. Então atraiu muitos filósofos e homens e mulheres educados na filosofia e na cultura grega, principalmente, para o tema da verdade. Então falemos um pouco sobre esse mundo pagão. Ao momento do surgimento do cristianismo, o mundo era constituído pelo Estado romano e o Império e sua religião pagã, E o imperador romano era tido como divindade. Por outro lado, a cultura e filosofia eram pagãs. E aqui estamos falando de cultura grega, embora os romanos tenham sido os conquistadores dos gregos, a cultura era grega, greco-romana, para ser mais exatos. Então, neste cenário, o cristianismo foi imediatamente colocado em dúvida, justamente pela sua origem modesta, discreta e desconhecida. No enfrentamento com o mundo pagão, o cristianismo propunha uma revolução espiritual e um conceito novo e diferente da sociedade. O paradoxal é que o cristianismo não lutava contra a sociedade e o Estado. Antes, se propunha modificar o homem.
Ainda hoje há uma tentação muito grande, as pessoas querem mudar o mundo, né, a partir da religião. E não é essa a proposta da igreja, nem a proposta de Cristo. A mensagem cristã é dirigida ao coração do homem. Então os cristãos eram e estavam no mundo, porém se consideravam estrangeiros. Sua pátria era o reino dos céus. Por este motivo, os cristãos foram considerados como contestadores do regime e do Estado. E este reagiu fortemente contra os cristãos com uma acusação precisa, né? O crime de lesa majestade, crime majestatis, porque se negavam a submeter-se ao imperador e como o Estado e a religião estavam unidos, o primeiro crime levava a um segundo, o crime religioso, crime de impiedade ao qual se aplicava nada mais, nada menos do que a pena de morte. Por outro lado, a população também reagiu acusando os cristãos de suas práticas com todo tipo de mentiras e calúnias, né? Falavam de canibalismo, incesto, de ateísmo também, né? Eram medidos pela religião pagã, né? Politeísta. Os pagãos que tinham cultura, né? Ridiculizavam as doutrinas e as crenças cristãs. Então tivemos autores como Luciano de Samosata, Marco Aurélio, Fronton, o filósofo Celso publicou um livro chamado Discurso Verdadeiro, que foi refutado nada mais, nada menos que por Orígenes. Bom, uma outra frente de batalha, de luta, era o cristianismo enfrentando-se ao judaísmo. Ou seja, não foi apenas o Estado romano inimigo dos cristãos, mas o judaísmo foi outro adversário difícil, pois, como sabemos, a cruz era loucura para os gregos e era escândalo para os judeus, já dizia São Paulo, né? Então, era difícil e complicado para os cristãos o rompimento dos vínculos com o judaísmo, porque era a sua religião mãe. O cristianismo nasceu no judaísmo. Jesus Cristo era judeu, como muitos dos seus apóstolos e dos seguidores, né? Eram judeus. E daí o conflito. Era necessário esclarecer quais eram as diferenças entre cristianismo e judaísmo, que por consequência eram menos agressivas, né, que as relações com o Estado pagão. Mas era necessário desenvolver uma apologia antijudaica, ou melhor, antijudaizante, como veremos no diálogo de Trifon e São Justino. Bom, mas a pergunta é, em que consiste o trabalho dos apologistas, os padres da igreja, na categoria dos apologistas? Estes estabeleceram a tarefa da defesa da fé cristã em 3 pontos. Presta atenção, vai cair na prova. Primeiro, refutar as acusações contra os cristãos, já sejam delitos legais, já sejam infâmias, que circulavam entre o povo. Segundo, contra-atacar a religião e a filosofia pagã. E terceiro, o mais importante de tudo, era expor a filosofia cristã, que somente esta possui a verdade, expondo os erros da filosofia pagã e as práticas imorais da sua religião pagã. Então, estes 3 elementos eram a base do trabalho dos apologistas e usaram, evidentemente, o recurso da época, as categorias de pensamento próprio dos pagãos, como eram a filosofia, a retórica, a literatura, o discurso escrito, os testemunhos. Então, os apologistas, em geral, eram de origem pagã, eram cultos, e tendo sido educados nos diversos sistemas filosóficos, usaram isso para elaborar a doutrina cristã, e estes pagãos cultos se converteram graças à superioridade da filosofia cristã. E então
ao se converterem, sentem necessidade de compartilhar com outros a sua experiência religiosa, esclarecendo as ideias das autoridades e do povo a respeito do que são verdadeiramente os cristãos. Estes padres são os pioneiros na ciência teológica, os primeiros missioneiros em trabalhar a inculturação do evangelho na civilização do seu tempo.